Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos à segunda parte, a respeito do resumo escatológico, uma panorâmica sobre os fins dos tempos. Quem achou, diga amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Assim diz a palavra de Deus: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. Então aí está um gráfico com um panorama dos fins dos tempos. Quinta-feira passada falamos sobre esse período, que é o período em que nós estamos. Mateus 24, versículo 8. Jesus diz: quando essas coisas começarem a acontecer, os sinais começarem a acontecer, ainda não é o fim, mas o princípio das dores, e nós vimos que são dores de parto, contrações. E as contrações estão cada vez mais intensas, porque está para nascer, algo ainda mais grandioso. E o que está para vir? O arrebatamento da igreja, que é o assunto que nós vamos tratar hoje. Então o texto foi esse. Eles se consolavam com isso já no primeiro século. Então Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram, e que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Não tem esperança do quê? Eu perdi alguém que eu amava muito, e a sensação é de que eu nunca mais vou ver, e um pedaço de mim foi embora e enterrou, e eu nunca mais vou ver. Mas Paulo diz: consolem uns aos outros. Por quê? Porque um dia a gente vai se encontrar. Porque nós não precederemos os que dormem. Porque ele virá do céu com voz de arcanjo, com um brado, com som de trombeta, e aqueles que adormeceram, a gente não vai antes dele, ele vai trazê-los de volta. E depois nós, se estivermos vivos ainda, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Então Paulo diz: consolem uns aos outros com essas palavras. Um dia isso vai acontecer. Amém? Então, antes de eu prosseguir, vamos para o vídeo, Marcelo. Marcelo vai soltar um vídeo. Eu achei esse vídeo interessante, que ilustra legal o arrebatamento. Eu nunca tinha visto esse, já tinha visto alguns, mas eu achei esse muito legal. Assista aí, Diogo, filma aí também, Diogo. O plantão do Jornal da Última Hora informa: acabou de ser registrado em todo o mundo um boletim de ocorrência que informa o desaparecimento no mundo de milhares de pessoas. Repito, milhares de pessoas desapareceram em todo o globo terrestre. Não se tem um número exato, mas presume-se que tenha alcançado um número bem maior que o anunciado, podendo se tornar em milhões, segundo as autoridades. Vários voos foram cancelados por falta de segurança. Segundo a Infraero, aviões do mundo inteiro caíram, pois pilotos simplesmente sumiram. O caos também se instalou no trânsito, tendo sido registrado um grande número de acidentes. Hospitais não têm dado conta de atender a tantos pacientes. Existem mães em desespero, pois suas crianças e bebês também sumiram. Existem rumores que indicam um ataque alienígena, e há quem acredite que Jesus habitou essas milhares de pessoas. Testemunhas acreditam ter visto um forte clarão, seguido de um estrondo e um ser com forma de um homem nas nuvens. Vamos acompanhar algumas imagens flagradas por câmeras de segurança. As imagens que você vê foram capturadas por câmeras de várias partes do mundo. As mesmas já foram analisadas e comprovadamente não se trata de nenhum tipo de montagem. Câmeras de parques, shoppings, estacionamentos, igrejas e monitoramento do
reais e assustadoras. O mais impressionante foi o registro de um hospital infantil onde funcionários alarmados diziam que, em um único momento, todas as crianças desapareceram. A todo instante, temos recebido imagens como essas, vindas de todas as partes do mundo. Chefes de Estado no mundo inteiro estão alarmados, mas ainda não se pronunciaram. Nosso correspondente nos Estados Unidos fala agora direto da Casa Branca, Alonso Bergson. Olá, Cristina Lima, aqui nos Estados Unidos, bem como na Inglaterra, Japão, Canadá, Grã-Bretanha, enfim, em todo o local está instalado. Vários acidentes aéreos foram registrados e não se pode calcular o número de vítimas. Trânsito também sofre com tal fenômeno, sendo registrado no recorde de congestionamento. Os trens estão parados, três carros do estado de Salvador Norte também não está operando. Várias chamadas pelo norte no mundo de todo o país. Chamadas de Nebraska, Nova York, Arizona, Kansas, da Flórida, Ohio, Mississippi, Nevada, da Virgínia, chamadas de Texas, Washington, Utah, Louisiana, Colorado, da Geórgia, Michigan e Nova Jersey. Enfim, chamadas de todo o país pelo norte, chegando até a mencionar as vindas. Várias igrejas evangélicas não abriram suas portas no dia de hoje. Mesmo assim, foram invadidas pelos fiéis, permanecem lotadas durante o dia inteiro. Todos aguardam um pronunciamento por parte do governo que ainda não aconteceu. Cristina, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Nossa reportagem procurou o líder da Universal, mas o mesmo também havia desaparecido juntamente com sua família. Muitas de suas igrejas Universal não abriram as portas, pois um número muito grande de seus pastores também está desaparecido. Os que foram encontrados não aceitaram falar com nossa equipe e não queriam gravar nenhuma entrevista. Inclusive, tentamos falar com um dissidente da Universal que abriu sua própria igreja, mas ele disse que não se pronunciaria sobre o tema. Ok, para aí. Eu acho que eu não vi essa parte. Mas foi bem feito o vídeo, não foi? Muito legal. Isso nos dá uma ideia do que vai acontecer, irmãos, o arrebatamento da igreja. Então, depois do arrebatamento virá um tempo chamado Grande Tribulação, só que enquanto a Grande Tribulação se instala aqui na terra, lá no céu nós teremos dois eventos: as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para decidir salvos e condenados, é um tribunal que vai falar sobre galardão. Depois desses 7 anos, que são divididos em 3 anos e meio, depois 3 anos e meio, vem a Batalha do Armagedon. Depois desse período milenar, que os profetas já disseram lá no Antigo Testamento, como Isaías 35, por exemplo. Depois a batalha final, depois do trono branco, Apocalipse 20 e Apocalipse 21, 22, a eternidade com Cristo, Nova Jerusalém. Então vamos lá com o nosso episódio de hoje, o arrebatamento da igreja. Ele marca o encerramento da dispensação da graça. Então, quando Jesus tirar a sua igreja da terra, parece que as cenas que foram colocadas no vídeo, elas têm muito a ver com o que deve acontecer. Imagine você as pessoas sumirem, crianças sumirem, colégios que as mães vão pegar os filhos lá, chegam lá, só seus filhos sumiram, não tem nenhum aqui. Você imagina o transporte público, o motorista de ônibus, servo de Deus, está dirigindo, ele passa no farol e desaparece, o ônibus vai passar no farol vermelho, os aviões, vai ser um caos, vai se instalar um caos. Haja visto também, irmãos, que a vida do anticristo, que não é o nosso assunto hoje, ela está aguardando a igreja sair daqui. Então a Bíblia diz que o anticristo se manifesta mundialmente quando a igreja não estiver mais aqui. Então, o que vai acontecer? A gente vê, hoje eu estava vendo no noticiário, há um caos em todo lugar, né? E especificamente aqui no Brasil, novamente o Rio de Janeiro está sendo bombardeado lá, Santa Catarina, universidades não estão abrindo durante a noite lá por causa da violência, etc e tal. Estamos vendo no mínimo 30 conflitos armados pelo mundo, guerras acontecendo. Jesus disse que havia guerra, rumores de guerra. Hoje, nesse momento, nós temos pelo menos 30 guerras acontecendo no mundo. As mais complicadas aí, a Ucrânia com a Rússia, a palestinos e israelenses, mas tem conflitos
conflitos internos, guerra civil por todo lado, por todo esse mundo, as pessoas estão se matando. Imagine quando a igreja sair daqui, porque a igreja está aqui, irmãos, e as pessoas estão orando. Nós santificamos ainda esse mundo. A igreja ainda exerce um papel desse caos não se tornar ainda mais avassalador. Quando a igreja sair daqui, o caos vai se instalar. E é nesse cenário que o anticristo aparece. E ele vai trazer uma falsa paz mundial. Ele vai trazer uma tranquilidade tal que não vai ter fome, não vai ter guerra, a moeda vai ser uma só, todo mundo vai poder comprar e vender, desde que tenha uma maquinha que pode ser no pulso ou na testa, desde que se deixe marcar. Isso também fala de figura de linguagem, né? Não vai ser um 666 escrito na cabeça, né? 666, isso aí é simbologia, né? Mas vai acontecer assim. Mas graças a Deus, irmãos, que nós cremos nessa promessa. Se isso acontecer em nossa geração, nós não estaremos mais aqui. E essa precisa ser a nossa esperança, porque já no primeiro século, Paulo está falando para o pessoal consolar uns aos outros nessas palavras. Nós precisamos continuar crendo. O arrebatamento, a vinda de Jesus é chamada no grego de parousia, segunda vinda do Messias. As profecias milenares diziam, há 6, 7, 8 mil anos, já dizia que Jesus viria. E ele veio. Ele veio, dividiu a história em duas partes, antes e depois dele. As profecias traziam detalhes 700 anos antes. Isaías, no capítulo 53, por exemplo, ele já vê a figura do Cristo ali desfigurado. Ele diz assim: não havia beleza alguma nele para que o desejássemos. Era um homem ferido de Deus, oprimido, dos quais todo mundo escondia o rosto, ninguém queria nem olhar para ele. No estado em que ele ficou desfigurado por causa dos espinhos, por causa do sofrimento, por causa das chibatadas, o estado que aquele ser humano, Jesus Cristo, ficou. E Isaías viu isso 700 anos antes, e aconteceu. Em Atos capítulo 1 ele disse o seguinte, aliás, ele disse para os discípulos perguntam: quando o Senhor restaurará Israel? Vai ser nesse tempo? Ele responde assim para eles: a vocês não competem saber os tempos e as estações. Para vocês competem o seguinte: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ele vai embora, e eles ficam olhando para cima. Aí aparece um anjo e diz assim: varões israelitas, que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir é o mesmo que voltará. É o mesmo que voltará. Amém? Então vamos caminhar aqui com essa questão. Algumas certezas sobre o arrebatamento da igreja. Algumas certezas que a gente foi colhendo aqui sobre o arrebatamento da igreja. Primeira certeza: os mortos não estão mortos. Então veja, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, na verdade, esses que dormem, está falando muito mais do corpo, mas não do ser, não da alma. Há alguns que acreditam que quando a pessoa morre, ela entra no estado de sonolência e vai ficar aguardando o arrebatamento, mas a Bíblia nos dá base para acreditar que é um estado de consciência pós-morte. E o texto vai dizer lá, mediante Jesus, ele trará em sua companhia os que dormem. No Novo Testamento, a ressurreição se refere principalmente ao corpo. O dormir dos crentes ou a exposição, os que dormem, diz respeito aos corpos dos cristãos. Os corpos, não a alma. A alma está viva. A Bíblia não ensina o sono da alma. Por exemplo, o homem rico e Lázaro, depois que morreram, estavam respectivamente no reino dos mortos, no Hades e no paraíso, mas absolutamente conscientes. Uma parábola que Jesus conta que elucida muita pergunta sobre a vida após a morte.
chamado Lázaro, ele falece, e um homem rico, também falece. Eles vão para um local chamado Hades, que é dividido em duas partes, separado por um abismo, e do lado de lá está o mendigo, no seio de Abraão, no colo de Abraão, e do lado de cá está o rico. E o rico está num sofrimento terrível, e o mendigo do lado de lá, na alegria e numa paz infinda. O rico do lado de lá diz assim para o Abraão, do lado de lá do abismo: Abraão, fala aí para o Lázaro, para ele molhar o dedo e botar na minha boca, porque o sofrimento aqui é muito grande. O Abraão responde: mas não tem como passar de cá para lá e nem de lá para cá, não há comunicação. Aí o rico diz assim: então faz o seguinte, peça para Lázaro, o mendigo que estava morto, né? Peça para Lázaro voltar do lado de lá, do lado da vida, e avisar os meus irmãos que o sofrimento aqui é muito grande, para eles tomar jeito lá, porque se vocês morrerem, eles vão vir para cá também, para eles se converterem. Aí o Abraão disse assim: olha, eles têm Moisés. Se eles têm Moisés, eles que creiam no Cristo, eles que creiam na lei, eles que creiam na palavra de Deus. Aí o rico diz assim: não, o pai Abraão, se o Lázaro for lá e falar com eles, eles vão acreditar que existe vida aqui, que existe sofrimento e que existe paz, eles vão acreditar. Aí o Abraão responde: olha, se eles não conseguirem crer naquilo que Moisés escreveu, eles também não vão crer que os mortos ressuscitam. E quem eram os mortos? O rico está falando com ele e o Lázaro. Depois você vai querer fazer pergunta a respeito disso, mas hoje não dá tempo. Tá certo? Mas é só para nós entendermos que os mortos que morreram em Cristo não estão mortos, eles estão conscientes. Quando os saduceus discutiram com Jesus acerca da ressurreição dos mortos, ele lhes disse: quanto à ressurreição dos mortos, não tens lido o que Deus nos declarou em Êxodo 3:3? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. A resposta de Jesus: não ouviu o que Moisés disse? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Saduceus era uma facção religiosa ali de Israel que não acreditava em anjo, não acreditava em demônio e não acreditava em vida após a morte. E eles queriam pegar Jesus na curva. E aí Jesus diz isso aí para eles: ó, Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Amém? O Senhor Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Isso ele diz para Marta, irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Em João 8,51 ele também acentua: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Se bem que o corpo adormece, o espírito daquele que crê em Jesus continua vivendo. O corpo vai adormecer, mas continuaremos vivos. Garantia, segunda certeza, garantia de que os mortos virão com Cristo. Há uma promessa de que Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É uma afirmação revolucionária. É importante observar que não está escrito trará esses que dormem para ele, mas trará em sua companhia, virá junto com ele. O próprio Senhor comunica ao apóstolo e assim a toda a igreja que os mortos em Cristo não serão prejudicados de modo algum, mas eles terão primazia. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, os mortos é que ressurgirão primeiro, depois nós. Mas como vai ser isso? Vai ser um abrir e fechar de olhos, vai ser um piscar de olhos, não uma piscadinha, vai ser assim. Aleluia. Segunda certeza, o Senhor voltará pessoalmente. Ele não vai mandar mensageiro, ele não vai mandar um anjo, ele não vai mandar Miguel nem Gabriel. Ele vai vir pessoalmente. Porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus. A ressurreição do céu e virá pessoalmente
Salvador virá ao encontro dos que comprou pelo seu sangue e os conduzirá para a sua glória. Amém, irmãos? Você crê nisso? Amém. Aleluia. Terceira certeza é uma palavra de ordem. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem. Esse texto, o original grego, fala sobre o alarido. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele vai dar uma ordem. É uma palavra de ordem. A edição revista e corrigida, que a maioria que nós devemos estar lendo hoje, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Segundo Norbert Litt, o primeiro Senhor, o próprio Senhor, aliás, dará esta palavra de ordem, pois Ele é o soberano a quem todos os exércitos celestiais obedecem. Isso é indicado nas seguintes passagens. Então dá uma olhadinha aí. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Depois o texto vai dizer em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, lemos que ele clamou, dando uma ordem: Lázaro, vem para fora. Assim será no dia do arrebatamento. Aquele som de alarido, aquele clamor, é uma palavra de ordem. Devemos imaginar o seguinte: no decorrer dos tempos, milhões de pessoas crentes no Senhor Jesus dormiam, faleceram. Aí chega a hora do arrebatamento, o Senhor se levanta do trono e vai dizer: vem para fora. Quando ele disser isso, irmãos, as sepulturas se abrirão. Nenhum dos que foram comprados pelo seu sangue ficará para trás. Não importa se seus corpos foram queimados, se morreram contaminados por radiação nuclear, pelas profundezas do mar, se explodiu o avião, não importa se morreu do coração, não importa. Alguém fala para mim: pastor, eu ouvi dizer que é pecado cremar o corpo. Eu falo: não sei, para mim não. Mas não tem nenhum texto no Antigo Testamento. Se tiver um também não adianta nada, tem que ter pelo menos uns 3 para dizer que não pode cremar ninguém. Mas e depois? A Bíblia diz que Deus vai trazer de volta o nosso corpo. Não é isso, o avião explodir no céu? E se um navio afundou e os peixes comeram? Não importa. O que importa é que Ele vai trazer de volta. Amém? Seja nas cinzas, Ele vai trazer de volta. Inclusive o Abraão, quando ele vai levar o Isaac para sacrificar, em Gênesis 22, ele diz assim para o pessoal que está lá embaixo: eu e o menino vamos subir para sacrificar e nós desceremos. Bom, o que ele ia fazer lá? Ele ia matar o filho dele, meter o facão no pescoço, depois colocar fogo no altar e queimar. Era o sacrifício. Mas ele diz assim: nós desceremos. O texto no Gênesis não diz, mas lá no Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer que Abraão cria em Deus, que chama as coisas que não são como se já fossem, e ele cria que mesmo da cinza Deus traria Isaac de volta e eles desceriam juntos. Então Abraão entendeu isso lá no Antigo Testamento, que para Deus pegar cinza, pegar resíduo de ossos e trazer o corpo de volta, isso é possível. A visão que Ezequiel tem no Vale de Ossos Secos também é um prenúncio. Tudo bem, tem a ver com Israel, mas era um cemitério a céu aberto, eram ossadas a céu aberto, ossos espalhados. E Deus pergunta para Ezequiel: podem viver esses ossos? Ezequiel sacode o ombro e diz assim: tu o sabes. Então faz o seguinte: profetiza sobre eles. Vem o Espírito dos 4 ventos, e aí começou o osso, se junta com o osso, começou a escalar osso. Daqui a pouco foram formando carcaças, daqui a pouco a carne começou a se juntar, daqui a pouco cabelos, pelos e os corpos ficaram em pé. Aí o profeta olhou: bom, está faltando uma coisa, falta um Espírito. E aí ele manda Ezequiel profetizar o Espírito,
e um grande exército se forma, e a vida vem de volta através da morte. Deus vai fazer assim com a gente. A nossa cidade está nos céus, olha o que diz Paulo, onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém, irmãos? Ontem eu estava com a irmã Dolores, e tadinha, ela já chama Dolores, né? E ela está com muitas dores. Ela fica sem dormir noites, vai dormir 5, 6 da manhã, porque a noite inteira são dores nas suas pernas. Uma mulher de Deus, uma mulher fiel, uma mulher consagrada ao Senhor, mais de 50 anos de evangelho. Ela perguntou ao senhor bispo. Eu falei para o senhor, na medida do possível, está maravilhoso. Dentro das possibilidades, irmã Dolores, ele está ótimo, ele está fantástico, nosso bispo Carlos Minosa. Mas eu pude conversar um pouco com ela. Depois chegaram as meninas lá também, né? A Mônica e a Branca, continua um mini culto lá. Mas eu disse a ela: Deus vai glorificar o teu corpo, Dolores. Eu posso orar e Deus te curar. A gente pode crer, o médico pode dar um remédio bom, mas um dia não vai ter mais dor, porque Ele vai trazer uma mudança e o nosso corpo vai ser parecido com o de Jesus. Jesus, depois da ressurreição, Ele tem um corpo glorificado. Os discípulos colocaram a mão nele. Lembra? Ele comeu peixe com eles. Não era um holograma, não era uma imagem. Tomé colocou a mão nele. Só que o corpo glorificado de Jesus entrava nos lugares sem que a porta se abrisse. Ele vai glorificar o nosso corpo. Amém? Quarta certeza, a trombeta de Deus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A trombeta de Deus, isso é uma revelação tão interessante que eu quero trazer para vocês. A trombeta de Deus aqui mencionada é a mesma de 1 Coríntios 15, 52. Então, como é que vai acontecer? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa trombeta de Deus chamará todos os santos de todos os tempos para a casa do Pai. Então, por que ela é chamada de última trombeta? Essa é uma linguagem também simbólica. Jesus não vai estar tocando um saxofone lá, nem um trompete no céu. Mas é uma linguagem, né? Por que a última trombeta? Porque ela anuncia o final da dispensação da graça. A trombeta funciona como anúncio. A dispensação da anunciação do Evangelho da graça começou com uma trombeta e terminará com uma trombeta. E por que ela começou com uma trombeta? Então a última trombeta encerra a dispensação da graça. E a primeira trombeta foi justamente o anúncio do Evangelho de Cristo. O Evangelho é boas novas. Boas novas de quê? Boas novas do nascimento, da vida e da biografia de um rei. Então o Evangelho de Jesus fala do nosso rei. O Evangelho de Cristo são as boas notícias que falam da salvação eterna. Era Deus trombeteando aos 4 cantos da terra. Por exemplo, a frase, porque de vós ressoou a palavra do Senhor, significa literalmente, porque vocês trombetearam a palavra de Deus. Então o Evangelho, o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, era Deus trombeteando aos 4 cantos da terra. Ei, a salvação chegou, a esperança chegou, o reino eterno vai se instalar. Ele veio para perdoar os pecados, ele veio para ligar novamente a sua vida perdida com um Deus eterno. Ele veio para trazer um passaporte da morte do inferno, mas que agora mudou de rumo, inverteu a polaridade para os céus de glória. Ele veio, é a trombeta de Deus soando. E o arrebatamento vai ser a segunda, a última trombeta, encerrando esse período em que as portas da graça foram escancaradas. Em Romanos 10, 18 está escrito: porventura não ouviram? Sim, por certo, toda a terra se fez ouvir a sua voz, a voz das suas palavras, até aos confins do mundo.
pensar os Tessalonicenses, em grande parte judeus, quando Paulo escreveu sobre esse negócio de ele vir com uma trombeta, que o arrebatamento virá e o som de trombeta virá. O que será que eles pensaram, né? Então, no Apocalipse, eles não podiam ler, porque não tinha Apocalipse quando Paulo escreve aos Tessalonicenses. Foi escrever isso uns 30 anos depois. João vai escrever o Apocalipse, então não tinha. No Apocalipse são 7 taças, 7 cálices, 7 trombetas, mas eles não tinham isso. Então eles vão para o Antigo Testamento. Eles devem ter imaginado isso do Antigo Testamento. Ele virá, e virá com voz de arcanjo e de trombeta, com a trombeta de Deus. Em Números, no capítulo 10, tem um trecho interessantíssimo que fala disso, sobre as 2 trombetas que eram tocadas em certas ocasiões. Então Deus deu uma ordem a Moisés: faz 2 trombetas de prata, estou acabando já, de obra batidas fará, e servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Então, olha, a última trombeta, encerramento da dispensação da graça. A primeira trombeta, as boas novas do Evangelho, Jesus vindo à terra. A primeira trombeta, o Pentecoste descendo sobre os discípulos, o Espírito Santo vindo sobre ele. A segunda trombeta, o Pentecoste agora é invertido, Jesus trazendo a sua igreja e o Espírito Santo retornando com eles, com a sua igreja. Por um lado, portanto, essas trombetas de prata eram tocadas para convocar, para chamar, para reunir, e por outro lado, para levantar acampamento e partir. Isso não tem um sentido profético? 2 trombetas, uma para anunciar uma convocação. Então, lá em Números, dependendo do toque e do som da trombeta, os anciãos já sabiam. Leia Números 10, lá no capítulo do versículo 2 em diante, você vai ver isso. Os anciãos, os líderes e os maiorais da congregação tinham que se ajuntar perto da tenda de Moisés, perto da tenda de Deus, perto do tabernáculo. E dependendo da trombeta e do toque, toda a congregação já entendia o seguinte: nós vamos desmontar toda a nossa bagagem, porque é hora de partir, de mudar o acampamento. A primeira trombeta já veio, e Deus ajuntou. Pedro escreve que vós agora sois pedras vivas, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo escreve ao Tito, e ele também diz o seguinte: que Deus, ele doou a si mesmo, que Cristo se deu a si mesmo para purificar para si o povo seu, especial, zeloso e de boas obras. A primeira trombeta foi de convocação. Jesus disse que muitos seriam os chamados. A primeira trombeta tinha juntado os seus filhos por todos esses séculos. E na segunda trombeta é o anúncio da hora de partir, de desmontar o acampamento aqui para sempre e ir para onde Ele preparou. Aleluia. Convocação, chamamento, é a pregação do Evangelho para vir a Jesus. Muitos são chamados, até que a plenitude estiver reunida. Quando isso acontecer, vem a partida, é a segunda trombeta, e ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos que estiverem vivos, rumo à casa do nosso Pai para sempre. Trombetas de prata. A prata na Escritura simboliza redenção. A prata na Escritura simboliza resgate. A prata na Escritura significa comprar um escravo. Por isso que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Era o valor que se comprava um escravo. Nós todos somos servos dele, comprados não com prata, mas a trombeta é de prata para dizer: nós fomos redimidos e o resgate final está para acontecer. Lucas, no capítulo 21, quando ele também, Jesus fala dos sinais, Jesus também diz muito claramente: olha, quando vocês começarem a vir todas essas coisas acontecerem, levanta a sua cabeça, olha para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Prata simboliza redenção e resgate. Por isso que elas 2 trombetas eram de prata.
Deus abençoe vocês nessa noite. Vamos continuar semana que vem, né, com as bodas do Cordeiro e com o mais que o Senhor tem para nós. Amém, irmãos?